Pegue aí a sua bússola, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 8 e o verso 43 ao 48. Texto muito rico, muito conhecido das Escrituras Sagradas. Quem não conhece? A mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, verso 43 e diante diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com seus médicos todos os seus haveres. Aleluia. E por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste. E logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Fique os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, neste momento ímpar, Senhor, de Tua santa palavra, nós estamos aqui glorificando e exaltando o Teu santo nome. Abençoe Teus filhos e Tuas filhas, Pai. Eis aí a Tua noiva, Tu, Senhor, conhece-me, use pela Sua infinita misericórdia. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Querido, lemos um texto muito forte das Escrituras Sagradas, onde o doutor Lucas narra essa história muito linda, muito profunda, escrito pelo historiador que por onde tinha um testemunho de Cristo, por onde o Messias passava, por onde o Salvador andava, libertando, curando, salvando, este homem fez questão de notificar. Lucas, o historiador, o médico amado, o amigo íntimo de Paulo. Essa história, sabemos que Jesus, antes de chegar, ele estava na cidade de Gadara. E na cidade de Gadara ele operara um milagre, querido, que naqueles períodos ali só Jesus operar o milagre. Um endemoniado de Gadareno. Jesus estava ali, já tinha operado o milagre, e de repente ele tinha que ir para outra margem. Ele tinha que ir para o outro lado. E foi para a cidade chamada cidade Tibéria. A cidade era chamada por esse nome por causa do governador Pilatos, que colocou o nome, por causa do rei Tibérios. E nisso Jesus ele tinha que passar para o outro lado. Interessante que naquela cidade os homens constituíam, botavam, né, rei, rainha, isso, aquilo. Mas quem opera o milagre é Jesus. Tem rei, tem rainha, né? Tem príncipe, todo canto, mas quem opera o milagre é Jesus, o Rei dos Reis.
o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina. Mas até então Jesus passara para outra margem. A história vai nos dizer que quando ele chega nessa cidade, ali também tinha filha de Jairo. Mas é interessante que a gente vai dando continuidade ao texto, de repente se interrompe, né, da filha de Jairo, para um pouquinho, como se tivesse dado uma pausa, aí entra em cena a mulher do fluxo de sangue. E se a gente analisando o texto, observando o texto, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Ela tinha sido uma mulher naquele período que ela não desistia, querido. Gastou suas economias, jovem, muito jovem. Ela saiu de sua casa jovem. Porque naquele período, meus amigos, a mulher, quando chegava esse período, a história diz no livro de Levítico, capítulo 15, verso 2 ao 13, que quando acontecia um período, a mulher tinha que ficar fora do arraial, né, num lugarzinho separado, e voltava depois que passava esse certo período. Não poderia ficar junto. Ficava fora e voltava. Ia para fora e voltava. Mas esta até então foi e não voltou mais. Período que ela tinha de 13 para 14 anos. Ficou 12 anos, imagine, distante do convívio da parentela, não podia estar junto. De repente, o mãe, eu não sei, ia lá visitar, porque no costume, nas tendas, eu vou dizer assim, do povo do antigo, dos nômades, do povo de Deus, tinha certas separações na casa. Os homens tinham uma separação, ficavam os homens numa parte, as mulheres na outra. Se visse um homem desconhecido, isso, aquilo, ele não podia ir para onde as mulheres ficavam, poderia ser até apedrejado, não podia. E o que eu estou querendo dizer nesse detalhe, imagine a mulher lá, só que poderia visitá-la a mãe, costume da época. Pai dava um recado, isso. Ele nos menciona. Mas sabemos que ela foi e não tinha como voltar mais. Não parava de jorrar aquele sangue. Não cessava. A gente observando, ela gastara tudo com os médicos naquele período. De repente, os pais até chegavam ao sacerdote. A Bíblia nos ensina sobre uma doença que lá atrás, por exemplo, a lepra, tinha que chegar ao sacerdote. Se tivesse uma manchinha, tinha que ser curado, tinha que ter fazer isso, aquilo, e para verificar. Ou então não podia ficar junto do povo, porque senão pegava com o povo. E se tratando de sangue, não poderia ficar. A Bíblia nos ensina isso. No livro da lei mosaica, no livro do Pentateuco, a Bíblia nos ensina. Eram as leis, eram os mandamentos, eram os ensinamentos do Eterno. Imagine esta mulher nesse período de luta, nesse período de sofrimento, correu para um lado, correu para um outro. Foi em muitos homens que era conhecido, porque a Bíblia nos ensina que o próprio autor desse livro era médico, Lucas. E os médicos naqueles períodos não conseguiram achar ou encontrar ou solucionar uma cura para esta jovem com a vida repleta. Imagine o que passava na mente dela. Isso só acontece comigo.
Meu Deus, tantas jovens vivendo a vida. E eu aqui, passando por este momento que não tem fim, passando por este momento que não cessa, não posso nem ficar ali junto da família, da parentela. As amizades não é as mesmas. E detalhe, querido, imagina ela ficando num ambiente, as coleguinhas indo, ficava um período e voltava, e ela lá. De repente as coleguinhas voltavam de novo, pai voltava e ela lá. Imagina o que passava na mente desta jovem, que de repente se tornou adulta, se tornou uma mulher, querendo construir família, querendo viver uma vida dedicada, querendo viver uma vida abençoada, e de repente para no momento da vida e assim pergunta, a Bíblia nos diz isso, não fala sobre isso. Mas até então, quem é de qual, ou qual de nós, nos chega um momento de se perguntar, por que Jesus? Só acontecem essas coisas comigo. Por que, Senhor? Que passamos por estas pelejas. Tem pessoas que chegam no momento da vida que quer esquecer de tudo, quer se clausurar no quarto, quer se trancar para sair ao trabalho. Até que quando passa o Nazareno, até quando passa o Salvador, aleluia. Até quando chega o Libertador, aleluia. Anos que ela passava num sofrimento, que imagine a pele debilitada. Imagine o corpo daquela mulher que as pessoas olhavam de longe e falavam, eita. A conjecturar, querido. Porque ela não podia andar junto, não podia. Tinha certos costumes judaicos, um costume naquele período. Tinha um sacerdote, a lei, os mandamentos, a Torá. Ensinava o Pentateuco, ensinava. Falava sobre isso. Não podia ter certa convivência. Porque ela sofria. De repente Jesus ele tinha que ir para o outro lado, querido. Minha amiga, Jesus, quando ele quer operar o milagre, quando ele quer operar o milagre na sua vida, não tem quem impeça. Ele estava em outra cidade, como eu falei aqui, ele já estava operando milagre lá, e de repente tinha que ir para outra cidade, Tiberias. Tinha que ir. E de repente um alvoroço. Chegou o Messias, muitos acompanhavam, diz a história, que era em número de 5 a 30 mil, era gente, a história diz isso. Em volta do Messias, muito tempo, muita gente, está vindo ali, imagina o alvoroço, está vindo um homem aí, que está lá, em Gadara, operando milagre, está fazendo coisas tremendas. De repente um amigo, eu vou dizer assim, uma conversinha boa, chegou, ó, fulano, tá vindo um homem aí, que dizem que ele cura, que dizem que ele opera milagre, é o tal de Jesus. Mas se eu fosse dar um jeito, querida, a história nos diz que ela, para chegar até Jesus, por causa do corpo debilitado, caiu 8 vezes. E tinha uma multidão em volta do Messias, uma multidão em volta do Raboni, do Rabi, estava ali andando junto com ele. Querido, entenda uma coisa que eu vou dizer aqui. A história diz que ela era debilitada, sabemos, sofria por causa do sangue, correndo isso. Mas até então ela caiu 8 vezes para chegar. Ela não podia correr. Acredito eu que ela não tinha esse vigor para correr. E ainda caía 8 vezes. Muitos historiadores disseram que passara horas
para ela chegar até Jesus. Além de passar esse período de 12 anos de luta, de sofrimento, quando ela soube com o Messias, com o Salvador, com aquele que podia o curar, ela correu. Na expressão da palavra, ela saiu rápido. Quem correu, como eu falei, ela não podia. Botou uma roupa, se tampou todinha, e aí foi. Nisso, imagine ela no meio ali da multidão querendo chegar, querido. Entenda isso. Porque ela tinha que se cobrir. Porque se tivesse pessoas que o conhecessem, naquele momento ali, de repente ela ouviu o alvoroço, contaram a história, isso. Ela se cobre, vai escondida ali e corre. Porque se tivesse alguém que visse ela, ou reconhecesse o rosto, ia querer o quê? Ó, não pode. Tá no meio, vai amaldiçoar o povo, isso, aquilo, ela correu. É interessante que Jesus ele quebra vários tipos de protocolo, querido, para te dar vitória. É interessante que Jesus ele mudou certas coisas, ele veio para confirmar a palavra. Mas ele curou no sábado. Ele operou no sábado. Ah, aleluia. Cristo ele é fiel para dar vitória, querido. Agora basta o ser humano acreditar. Imagine ela andando com pouca força, correndo, acreditando, indo, buscando. Caiu. De repente levanta de novo, caiu, o povo em volta. Era uma multidão. Muitos olhavam, eita, essa daí ou esse, vamos dizer assim, quer chegar até o Senhor chamado Jesus, o Nazareno. Quer chegar até ele. Imagina uns oprimindo, fechando, e ela bate em um, deixa eu passar. Deixa eu passar. Porque quando acontece da gente estar num período de luta, parece que para a gente chegar até o objetivo da gente, parece que o cerco vai se fechando. Parece que as coisas vão se acumulando. E a gente vai desacreditando o que acontece no período. Mas naquele momento ela acreditou. A história só dela cair 8 vezes até chegar no Messias. E dizem que horas para ela ter chegado. Querido, aí que vem um detalhezinho. Eu passando, rodando, para chegar nesse momento. Querido, se a história nos retrata, nos diz que ela caiu 8 vezes, e diz que foi horas para ela chegar até o Jesus. Jesus ele podia estar andando muito rápido, e a mulher não poderia alcançar. E existia uma grande multidão em volta dele. Entenda isso neste momento. Jesus ele parou em momentos para que ela pudesse chegar até ele. Aleluia. Tinha momentos que Jesus ele parava. Tinha momentos que Jesus ele andava devagar. Porque a Bíblia diz assim, quem foi que me tocou? Porque eu sei de mim, porque eu sei que de mim saiu virtude, poder. E Jesus ele era 100% homem na terra, 100% Deus, querido. Imagina a mulher correndo em desespero. Jesus sabendo que tudo que estava em volta dele ele sabia. Tem uma lembrança da mulher pecadora que foi aos pés dele, que foi ali molhando, lavando, enxugando com o cabelo, que ele foi convidado para sentar na casa de Simão, na mesa. E nisso, quando chegaram ali que ele sentou, e a mulher começa a fazer isso, os homens ali cochichando e dizem, se esse homem é profeta, veja o que senta numa mesa na roda com a gente aqui, ó, uma pecadora. Jesus até então estava em silêncio. Mas quando homens cochicharam um para com o outro ali, ó, aí Jesus se despertou, opa. Aí vai e conta a história diretamente para o homem Simão, aí eles, ó. Querido, tudo está no controle de Jesus. Ele estava sentado na mesa, conversando um para com o outro e Jesus em silêncio. Mas quando a mulher chegou, era o culto, querido, que Jesus foi convidado e não estava se manifestando.
E de repente, quando a mulher chegou, que foi lá aos pés dele, aí ele se fez presente no culto. Glória a Deus. Uma atitude sua faz toda a diferença. Uma atitude que você vai e não fica dizendo 12 anos. Imagina o que passava na mente desta mulher. Gastara um dinheiro, gastara tudo para obter o milagre, para obter a bênção da parte de Deus. Ela passou a vida sofrendo, querido. Imagine festividades e ali passava momentos, Páscoas, a libertação, né, o Pentateuco, tudo. E ali, sofrendo. É mesmo assim na sua vida. Mas quando Jesus ele chega, querido, uma palavra dele muda tudo. Uma palavra dele muda tudo na sua vida. Mas para isso, você tem que fazer igual fez a mulher do fluxo de sangue. Tem que acreditar. Se alguém o avistasse, se eu conhecesse, não ia deixar ela chegar. Ela acreditou. Ela falou, ali está meu milagre, ali eu vou correr, eu vou chegar, minha última oportunidade. Se dizem que ele é o Salvador, se dizem que ele é o curador, se dizem que ele é o libertador, então eu acredito e vou. Basta isso na sua vida, você acreditar que ele é o libertador, que ele é o Salvador, ele que cura. Muitos estão presos com cheio de dois pensamentos. Não, querido. Não, querida. Acredite. Porque a última palavra ainda é dele. Ele ainda reina, ele ainda manda, ele ainda vive. Tudo está no controle dele. Na situação dele, na tua vida, quem opera é ele. Mas para isso você precisa acreditar. Quando Jesus falou, a vida dela mudou. Entenda o texto. Quem foi que me toca? Quem foi que me tocou? E muitos ali oprimir. Não, Senhor, não, eu sei que de mim saiu algo aqui diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém está acreditando que eu curo, que eu opero milagre. Imagina ela ali. Fui eu, Senhor. Sou eu. Jesus fala, vai, filha, tem bom ânimo. A tua fé te salvou. É interessante quando a gente vê aqui, Jesus ele diz algo que tem bom ânimo. Jesus está dizendo para ela, você viveu um momento com o coração apertado, viveu momentos difíceis, mas nesse momento tem de bom ânimo, filha, porque eu estou te curando agora. Acredite! Olha o que Jesus falou. Primeiro que Jesus ele fala, ó, tem de bom ânimo, tire a tristeza, porque para mim nada é impossível. Tire a tristeza, erga a cabeça, fique firme, fique firme, fique firme. Aí ele continua e fala, a tua fé. Ele não fala que foi a fé de outrem. Outrem pode te ajudar em oração, ajudar nos louvores, ajudar nos conselhos. Vem pra cá, vai pra ali, faz isso, vai, volta. E Jesus vai operar. Jesus ele nos diz primeiro assim, tem de bom ânimo, se alegre, fique firme, erga a cabeça. E depois ele vai e olha, continua a fita ali e fala, a tua fé. Olha agora o final da expressão que Cristo fala. Te salvou. Ela precisava do milagre. Mas Jesus diz imediatamente, a tua fé te salvou, porque você acreditou que eu posso operar o milagre. Aleluia. Você acreditou que eu sou o libertador. E você acreditou que eu sou o salvador. Jesus ele podia dizer assim, ó, o milagre já está concluído. Mas Jesus ele diz assim, a tua fé te salvou. Aleluia. A tua fé te salvou, filha. Aí no
final ele diz assim: vai em paz. Porque a paz a qual o mundo dá, a minha é diferente. A paz a qual eu te dou é onde você vai reclinar a cabeça, onde você não reclinava e tinha paz. Onde muitos se encontram neste momento não tem paz dentro do seu lar. Onde muitos se encontram neste momento não tem paz no seu trabalho. Onde muitas famílias nesta hora não estão tendo paz. Oh, Jesus, ele te dá a paz a qual o mundo não dá. A paz de Cristo é diferente. Você tem que crer, acreditar. Você tem que entender que o trabalhar de Deus na sua vida é diferente. Você é a pupila, é a menina dos olhos dele. E se incomoda, querido, se o teu olho ficar um círculozinho menor que for, não incomoda? Imagine caindo nos olhos do Salvador, que ele diz: você é menina dos meus olhos. Ele cuida de você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. A mulher passara anos, luta por dentro de luta, correndo atrás de um, correndo atrás de outro, achando que o braço do homem pode, achando que o braço do outro pode, achando que fulano, meu querido, quem pode operar o milagre na sua vida é Jesus. Só Ele pode operar o milagre na sua vida. Só Ele pode te dar a paz a qual tanto você almeja e espera. É só Ele. Não adianta querer fazer arrumadinho pra cá, correria pra lá, enquanto você não enxerga que Jesus, que está trabalhando, que quer você ali fita, coladinho nele, nela, que ele quer você chegando perto. Aí você vai entender o milagre que ele vai fazer na sua vida. É interessante que a Bíblia nos diz assim: guarde essa palavra. É melhor obedecer do que sacrificar, querido. Muitas vezes que pessoas dão até dote financeiro, tem até experimentação de correr para isso, para aquilo. Não. Jesus, ele se agrada da sua obediência. Quando você começa a obedecer, querido, só esse texto a qual nós lemos, do capítulo 8, do verso 48, Jesus dizendo, mudou tudo, querido. Uma palavra dele muda tudo. Muda tudo. É interessante que ela corre e toca nele. Outros milagres, Jesus operou, teve que tocar em alguém. Tocou ali, ó. Pegou no barro, na lama, botou no olho, né? Capo tocou. Foi pro lado, foi pro outro, falou. A mulher tocou nele por causa da tamanha fé que ela acreditava. Querido, como eu falei aqui, foi horas para chegar até Jesus. A história diz isso. Que ela não podia correr, ela queria, mas ela debilitada. A pele não estava mais, estava aquela pele pálida de tanto sofrimento. Vivia fora, ela tinha uma tristeza psicológica, tinha uma tristeza ali na carne, na alma. Vivia períodos difíceis, turbulentos. E sabemos que o sangue, ele é com um cheiro tremendo. Mas até então, chegou um dia, o homem, um ser, algo especial na vida dela, que foi Jesus, que colocou a mão, os pés, o braço, parou naquele momento, ela tocou e Jesus acreditou no milagre e mudou tudo. Imagina a vida dela a partir daquele momento, ela andando com um sorriso. Um dia Jesus chegou e me curou. Imagina ela parando de volta ali dentro do lar. E de repente chegando o marido, ter um momento de conhecer o homem e se casar. E ela guardou aquilo, que quem operou no milagre foi Jesus, querido. Jesus já está me trazendo para algo aqui. Que você esqueceu dos milagres a qual Jesus tinha operado na sua vida lá atrás. Você esqueceu de que Jesus tinha feito na sua vida lá atrás. Jesus, ele já tem operado na sua vida lá atrás. E neste momento que você está passando por um momento difícil,
Você está passando por um momento de dificuldade. Você está passando por esse mar. Mas você esqueceu que Deus ele tinha operado. Aí chega um momento de tristeza. Chega um momento de luta. Chega um momento que você chega ali. Ah, vou abandonar, vou largar as armas, para mim não dá mais. Eu não aguento mais tanta dor. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu vou largar. Jesus, ele ainda é o mesmo. Jesus, ele ainda continua o mesmo. Ele não mudou. Ele é o Senhor. Ele é o Deus que vive. Ele é o Deus tremendo. É Ele que opera o milagre. Ele continua sendo fiel na sua vida. Ele continua sendo fiel na sua vida. Ele continua sendo fiel na sua vida. Aleluia. E muitos desacreditam no milagre. Ela acreditou. Foi 12 anos. 12, não foi um dia. Não foi um mês. Não foi um ano. Foi 12 anos que ela tivera essa enfermidade. Até o dia que ela acreditou que Jesus podia operar o milagre. Até o dia de rumores, de alvoroço, que onde Jesus passava, uma coisa acontecia, querido. Tinha que acontecer alguma coisa. E quando Jesus passava por um lado, para o outro, o povo ficava ali alvoroço, porque ele deixava o sinal dele. É o próprio Deus, o Filho do Homem. Tudo está no controle dele, na palma da mão dele, querido. E no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele é a palavra. Tudo é regido por ele, o universo está na palma da mão dele. Imagine a Bíblia nos ensinar, nos dizer que ele se desvaziou de sua glória. Em Filipenses diz isso, que ele se desvaziara de sua glória por amor a você, por amor a mim. Tudo está na palma da mão dele, no controle dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus ainda opera o milagre. Crê neste momento, filha, filho. Você que está me ouvindo, Jesus ainda opera o milagre. E Ele está fazendo algo na sua vida agora.